realmente um prazer, e isso não é clichê de pregador, não, é um prazer realmente. Meu coração está muito alegre de poder estar aqui neste lugar, rever não somente alguns amigos aqui também, ver também algumas caras novas. Gosto muito do trabalho que é feito aqui no QG do JC Campos Marquês, porque é uma obra a qual as pessoas têm liberdade de poder executar os seus talentos à parte do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Guto e pela sua equipe, por ter aberto as portas desta igreja, não somente para mim, mas para todos que se fazem aqui presentes, em especial o Teatro Cádiz. Cadê o Cádiz aí? Cadê o pessoal do CIA? Glória a Deus pela vida de vocês, estão nos acompanhando. Tá a Sara ali também, que é uma das nossas idealizadoras desse congresso, Congresso Aviva, que vai estar acontecendo no dia 17 a 20 de abril, lá no Centenário Centro de Convenções. E se eu fosse você, eu não perdia. Vai ser algo extraordinário da parte de Deus, algo incrível o Senhor está guardando para esse final de semana, do dia 17 a 20 de abril. Congresso Brasileiro de Adolescentes, organizado pela Assembleia de Deus em Belém. Será muito importante a sua presença lá. Teremos convidados muito especiais. Alessandro Vilas Boas estará conosco, também Renan Lopes da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, a Karen Cardim de Brasília, e claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Quem é que vai estar presente lá em nome de Jesus? Levante sua mão e dê glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. Enquanto você procura, eu fico até feliz, porque aqui no QG do JC todo mundo está preparado, inclusive o Neto, tecladista. Deus te abençoe, meu querido, é sempre um prazer poder estar te vendo. Desculpa porque eu fiz o corte com outra pessoa, tá? É porque o Iago tem um barbeiro, eu tenho o meu, sabe? E aliás ele está até presente aqui, depois eu apresento vocês. E já que tu já está aí no teclado, então eu quero deixar uma palavra para ti hoje. Você é um grande conhecedor da Bíblia, sei disso. Então tu deve mais ou menos lembrar o que diz lá o Salmo 144. Mas se não lembra, eu vou refrescar tua memória aqui, Neto. Ele fala mais ou menos assim: bendito é o nome do Senhor, que é minha rocha, que prepara meus dedos para a batalha e as minhas mãos para a guerra. Quem disse esse texto, quem escreve esse salmo é Davi. E justamente na época que ele está no palácio com Saul, ele é convocado pelos generais para que ele toque a harpa para expulsar os maus espíritos que cercavam o rei de Israel naquele momento. Davi também era guerreiro, porque depois que ele derrota Golias, ele é alistado ao exército de Israel. Então ele percebe que para lutar com os filisteus é necessário que ele afie a sua espada, que ele esteja preparado, apto fisicamente para lutar as guerras por Israel. Mas ele sabia que as espadas não serviam para derrotar os espíritos maus que cercavam Saul. Armas materiais servem para guerras materiais, armas espirituais para batalhas espirituais. E da mesma forma vai ser hoje, vai ser nesta noite aqui. Você tem a sua harpa, eu tenho a minha espada. Eu uso a espada para pregar para os homens e você usa a harpa para expulsar os maus espíritos. Amém? Glória a Deus. Então está combinado, o Neto vai estar pregando comigo hoje aqui, em nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1, quem encontrou diga amém. Se você não tem Bíblia, por favor encoste com seu irmão da direita ou da esquerda. Eu só não quero que você fique longe da Bíblia Sagrada. Tem o texto no telão, e nada contra telão, porque eu já fui da mídia, mas é bom que você esteja manuseando a Bíblia que você trouxe de casa. Isso é muito importante, o crente ele não perder esse costume. Mateus capítulo 1, versículo 1, ele vai falar assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias.
Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Dá um pulinho agora lá para o versículo 16 do capítulo 1 de Mateus, que vai falar desta forma: e Jacó gerou a José, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. E você pode ficar à vontade, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus amados, preste atenção para cá, eu não vou me demorar muito. As horas já são muito avançadas. E amanhã tem escola dominical lá na minha igreja. E se tem uma coisa que eu não quero ser, é a desculpa do seu atraso amanhã. Então preste atenção para cá. Eu preciso compartilhar com você essa palavra que Deus colocou em nosso coração. Quando nós vamos ver a genealogia de Jesus, quando nós na verdade encontramos qualquer genealogia na Bíblia, nós temos uma certa indiferença sobre esse tipo de texto. A genealogia de Jesus, ela também é como um espelho para mim e para a tua vida. Porque nós olhamos o passado de Jesus. Nós conseguimos contemplar aqui, amados, nesse texto, o passado, os antepassados de Jesus. E isso é muito lindo. Porque quando nós olhamos as 42 gerações que nós podemos observar aqui, a genealogia de Jesus, ela é diferente de todas as outras. Enquanto as genealogias do Antigo Testamento só vão citar nome de homem, a genealogia de Jesus vai citar, é o único da Bíblia Sagrada que cita o nome de mulher, Danilo. E não só de uma, de 5. A primeira delas você vai encontrar no versículo de número 3, a qual ele vai dizer que de Judá, filho de Jacó, gerou Pérez e Azerá. De quem, Igor? De uma moça chamada Tamar. Uma mulher que enganou seu sogro. Uma mulher que tirou as vestes de viuvez e colocou vestes de prostituição. Esperou que o seu sogro viesse a se embebedar muito, viesse a ficar muito alto do vinho, e se deitou com aquele homem, enganando aquela pessoa. Logo nasce 2 filhos, nascem gêmeos. Olha só, Iago, fruto de engano. Não que seja a gente, tá? Posteriormente você vai ver uma outra mulher, logo no versículo de número 5, Raabe, uma prostituta em Jericó. Uma mulher que vendia o seu corpo para trazer alimento para sua casa. Só que ela não aguentava mais, Daniel. Ela não aguentava mais aquilo. Ela não queria mais ser desprezada. Ela queria que os seus sentimentos tivessem relevância para alguém, e não somente para ela. Então ela ouve uma voz, os sussurros, ou como já dizia um amigo meu, dizem as profecias, que chegou nos ouvidos dela, que existia um povo no deserto, que foi liberto do Egito, e que o próprio Deus desse povo guardava o povo durante o dia numa nuvem que cobria eles, que guardava eles durante a noite numa coluna de fogo, não deixava faltar alimento, não deixava faltar água, não deixava faltar, não era desgastada as suas roupas. E aquela mulher, se cumpriu na vida dela o que a própria palavra diz, que a fé vem pelo ouvir. Ela só ouviu falar de um povo que era guardado pelo Senhor pelo deserto, e esse povo estava chegando a Jericó. Esse povo se aproximava de Jericó, e os espias do povo de Israel são guardados na casa dela. Ela protege aqueles homens. Por que, Igor? Porque a forma de castigo do exército de Jericó era cruel. Lucas, todo prisioneiro de guerra do povo de Jericó era jogado numa cisterna seca, num poço seco, e no final do poço seco tinham cobras venenosas. Essa era a condenação dos prisioneiros de guerra em Jericó. Ela sabia o destino daqueles homens e guarda eles dentro da sua casa. E tudo que ela pede é proteção. E tudo que ela pede é que o povo de Israel guarde ela. E ele vai dizer: basta você amarrar um fio de escarlata no umbral da tua casa, e certamente quando um dos nossos soldados ver aquilo, todas as casas em Jericó vão cair, menos a tua. Os muros vão cair, tudo vai se
vai destruir, tudo vai cair, tudo vai ser transtornado, mas a tua casa permanecerá de pé. E é isso que eu quero deixar para você nesta noite. A palavra de Deus vai falar no Salmo 11: quando as estruturas se abalam, o que fará o justo? Ele se esconde dentro do templo do Senhor, no santuário do Altíssimo, e não deixa de louvar o seu nome. A casa dela é guardada, a casa dela é protegida, ela se une ao povo de Israel, e ao se unir ao povo de Israel, ela conhece um homem chamado Salmão, casa-se com esse homem, e eles vão ter um filho chamado Boaz. Boaz, que na sua fase adulta, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele era um dos homens mais belos e mais ricos de Belém do Eufrata. Imagine agora, meninas, homem bonito, formoso, 4x4. Além de ser bonito e formoso, era rico, porque tinha campos e mais campos de cevada, várias cabeças de gado, se vestia dos melhores tecidos de linho fino. Mas eu imagino que a infância e a adolescência de Boaz não foram fáceis. Por que, Igor? Porque ele era filho de uma prostituta. Deus já tinha perdoado o pecado de Raabe, já tinha perdoado tudo que ela tinha feito em Jericó, mas muitas das vezes o homem não perdoa. Deus perdoa, mas o homem muitas das vezes ele guarda aquilo. E pense num povo sem misericórdia, é crente. Irmão, eu me incluo nisso também. Deus já perdoou, mas alguém, até mesmo do teu lado, pode chegar e botar na tua cabeça: você ainda não está perdoado, você ainda fez isso, você ainda está condenado, você passar por todas essas coisas, você está preso por causa disso. E Boaz, eu imagino que ele tenha passado uma infância muito difícil, mas ele superou tudo isso. Na fase adulta se tornou um homem rico, e passeando a cavalo nos seus campos de cevada, Samuel, ele vai encontrar uma linda donzela chamada Ruth, uma viúva vinda de Moabe, uma mulher que segundo o judaísmo era considerada amaldiçoada. Igor, por quê? Porque toda mulher que se tornava viúva, que o marido morria e não deixava filhos, logo ela era considerada amaldiçoada. Ela era culpada pela morte do marido, e ela carregava essa culpa, porque a cultura botou isso na cabeça dela, terceiros botaram isso na cabeça dela. Boaz se apresenta como parente remidor. Boaz se apresenta como aquele que pode suprir as necessidades tanto de Noemi quanto de Ruth, sua sogra. Só que existe um porém. Você vai ver aqui, meus amados irmãos, que existe alguém, um fulano, que tem a prioridade do casamento com Ruth. Boaz está apaixonado, e apaixonado a gente faz loucuras. Ele manda chamar todos os juízes, todos os homens, os idosos que eram considerados as grandes testemunhas da época, para se encontrar nos portais da Belém do Eufrata. Lá estava o fulano e estava Boaz. Boaz vai chegar com a mulher e vai dizer simplesmente: olha, eu quero me casar com Ruth, mas fulano, é você que tem a prioridade no casamento. Vamos fazer o seguinte, vamos negociar. O fulano, Júlio, não queria casar, mas ele queria as posses de Boaz. Então vamos negociar. O que tu tem para me oferecer, Boaz? Será que tu me dá o teu palácio que tu mora? Será que tu me dá as pedras preciosas? Será, Renan, que ele deu por acaso o palácio, os tecidos, o gado? Não. A palavra mesmo de Deus fala em Ruth capítulo de número 4, que Boaz tira das suas sandálias e dá nas mãos de Ruth. Ruth entrega para o fulano. E aí você pode pensar, meninas, por favor, não se ofendam, mas as meninas podem até pensar: será que Ruth está valendo uma sandália? O cara é rico, mas o cara preferiu dar a sandália. Não entendi, Igor. Será que ele era meio mão de vaca? Não, irmãos, vamos olhar pelo contexto. Daniel só andava em Belém do Eufrata descalço, escravos e servos. Escravos porque eram prisioneiros das suas dívidas, e o servo não. O servo, ao raiar do sol, às 5, 6 horas da manhã, ele acordava bem cedo, beijava sua esposa, beijava os filhos e saía. Quando ele chegava na casa do patrão, ele batia na porta.
e falava: patrão, o que é que tem para fazer hoje? O patrão dizia: tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Aceita? Aceito. Quando o servo dizia aceito, ele se abaixava, tirava das suas sandálias e entregava na mão do seu senhor. A partir daquele momento, ele se tornava servo do Senhor. E ele só poderia voltar naquela casa depois que ele terminasse todas as tarefas. E o servo saía para trabalhar. Ao final do dia, ele voltava para a casa do seu patrão e dizia: patrão, cumpri todos os objetivos, posso voltar para casa? Pode. O patrão pagava um dia de salário, devolvia as sandálias e dizia: pode voltar para o braço da tua esposa, pode voltar para o braço dos teus filhos, porque nesse momento tu passa a ser um homem livre. Sabe o que Boaz faz nesse momento? Boaz, Kleber, ele poderia ter dado o palácio, ele poderia ter dado a fazenda, ele poderia ter dado o gado, ele poderia ter dado os seus tecidos, as pedras preciosas, mas ele preferiu se fazer servo por amor a Ruth. Aqui, meu amado, eu não vejo outra coisa que não ser a simbologia de Cristo se cumprindo em 2 Coríntios capítulo de número 5. Jesus, mesmo sendo rico, se fez pobre para que eu e você pudéssemos enriquecer. E aí vai um conselho pastoral. Meu irmão, se a pessoa não quer ser servo, não tenha relações com ela. Se a pessoa não estiver disposta a tirar as sandálias para seu Senhor, ela não serve para estar do teu lado. Se ela não tem amor pela obra do Senhor, ela também não vai ter amor por ti. Amém? E aí surge a quarta mulher, Batseba. Só que Mateus, aqui, Ana Júlia, ele não vai dizer Batseba. Ele vai dizer no versículo de número 6: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Mas todo mundo sabe que o nome dela é Batseba. Você já participou de EBF, sabe disso, deve saber. Se não sabe, está sabendo agora. A primeira vez que o nome dela é citado é em 2 Samuel capítulo de número 11. Mas digo, por que Mateus não chama ela de Batseba? Porque ela não é mulher de Davi. Ela é mulher de outro homem. Como já dizia o pessoal lá na missão com adolescente, Davi talaricou aqui, tá? Por isso que ele não vai botar o nome dela, porque a mulher não pertence a Davi, pertence a Urias, da qual vai gerar Salomão. E aqui nós vamos encontrar, meus amados, algo impressionante. Porque quem sabe na tua cabeça tu pode estar dizendo: que genealogia bagunçada é essa de Jesus? Porque na genealogia de Jesus eu vejo fruto de engano vindo de Tamar. Eu vejo fruto de prostituição. Eu consigo encontrar na genealogia de Jesus fruto estrangeiro, Ruth, moabita, se relacionando com israelita. Eu encontro na genealogia de Jesus um fruto de adultério. Cara, que bagunça é essa? Que Jesus é esse que eu falo? Mas olha o que acontece no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus aparece agora, meu amado, e logo no seu nascimento ele vai cumprir o que ele realmente deve fazer. Ele chega para transformar a história, ele chega para mudar a ordem natural das coisas. Aprenda uma coisa comigo nesta noite: aonde Jesus chega, aonde Jesus se estabelece, aonde Jesus planta os seus pés, algo tem que mudar, algo tem que transformar, vidas precisam ser restauradas. E na genealogia dele é feito isso. Tem maldição de adultério, tem maldição de prostituição, tem maldição estrangeiro, tem maldição de engano. Todas as maldições são quebradas quando Jesus chega. Todas as maldições são quebradas quando Jesus aparece. Todas as maldições são quebradas quando Jesus se coloca presente. Cumpre-se Daniel aqui, que vai dizer, carta à igreja: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Fique de pé em nome de Jesus.
Tem missionário aqui hoje? Pregador? Estou falando só com o novo convertido? É? Você que é pregador, você que é missionário, levante sua mão. Você que tem a vontade. Igor, mas eu não tenho cargo. Não estou falando de cargo. Eu estou falando com você que toma conta nem que seja de uma célula. Você que toma conta nem que seja de um ministério de louvor. Aleluia, de um diaconato. Você que toma conta de alguma coisa, levante sua mão. Ou simplesmente arde a chama no teu coração de querer falar de Jesus, de querer pregar sobre Jesus. Levante sua mão agora. Jesus aqui, ele é o primeiro missionário da história. Aprenda, Jesus é o primeiro missionário da história. E aonde o missionário chega, maldições do passado são quebradas. Aonde o missionário coloca a planta dos pés dele, maldições são quebradas. O que é que acontece também, Igor? Aonde o missionário chega, muda a perspectiva do presente. Muda a perspectiva do presente. O que mais acontece, Igor? Toda vez que o missionário coloca a planta dos pés dele, são renovadas as esperanças de um futuro. Jesus ele chega, Jesus ele aparece, se manifesta como Filho de Deus, prega que é próximo o reino dos céus, morre pelos nossos pecados, e não somente por aqueles que viveram com ele, que andaram com ele. Igor, tu pode me provar isso? Provo. Efésios capítulo de número 4, 1 Pedro capítulo de número 3, vai dizer que Jesus vai até o Hades, como diz os gregos, com o Seol, como diz os judeus. Ele vai até as profundezas, como chamou você, para pregar aos espíritos em prisão. Ele chega diante daqueles que morreram antes dele, para resgatar, para buscar tudo aquilo que havia perdido. E eu só imagino Jesus aqui nesse momento, descendo as profundezas, chegando diante daqueles que estavam com ele, se apresentando, dizendo: ei, já venci o mundo, bora para o céu, vamos para a glória, chega disso, vamos para a glória, eu já ganhei, eu já venci tudo, zerei tudo, cumpri toda a lei. Eu imagino ele chegando perto de Moisés: Moisés, bora para agora, já conquistei tudo. E Moisés vai olhar para ele: rapaz, eu nunca te vi, quem és tu? Eu sou aquele que falou contigo na sarça, eu sou aquele que falou contigo no deserto, eu sou aquele que falou contigo dentro da tenda da congregação. Ele chegando perto de Davi, dizendo: Davi, vamos para o céu, eu já venci o mundo, já derrotei as obras do diabo. Davi vai olhar para ele e vai dizer: rapaz, eu nem te conheço, quem tu és? Eu sou aquele, aleluia, que te ungiu rei. Eu sou aquele, quando tu escreveste: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu sou aquele que te inspirou no Salmo 46, tu és meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Chegando perto de Gideão, dizendo: Gideão, bora para o céu. Gideão vai olhar para ele e vai dizer: rapaz, eu nem te conheço. Eu sou aquele que te revelou no lagar, eu sou aquele que te consagrei a general dos meus exércitos. Jesus sai, vence, ressuscita, passa mais 40 dias com os discípulos. E Atos capítulo 1 se cumpre aquilo que vai dizer: agora estou indo assunto aos céus. Até que vai chegar um momento em que Jesus some da vista dos discípulos. Sabe o que é cumprido ali? O Salmo 24. Salmo 24 é um dos textos mais lindos. Eu amo esse texto. Quando o salmista ele vai escrever dizendo, no versículo de número 7, Lucas: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, aí vem o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Alguém pergunta. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Se cumpre a profecia, Jesus está voltando para o céu, Ele está sendo recebido por toda a milícia de anjos. Só que o versículo 9 repete o 7, quando ele vai dizer: levantai, ó entradas eternas, levantai, ó vossas cabeças, aí vem o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Alguém pergunta. O Senhor dos exércitos,
Ele é o Rei da glória. Essa profecia ainda não se cumpriu. Essa profecia ainda não se cumpriu. Sabe por quê? Porque na primeira Jesus sobe sozinho, mas na próxima Ele voltará com a sua noiva, com a sua igreja, com a sua eleita. Vai se cumprir o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do verso 13. Ei, não sejais ignorantes com aqueles que já dormem, e nem sejais como aqueles que enterram os seus parentes sem esperanças, porque o Senhor descerá em voz de arcanjo, ao som do alarido, os mortos ressuscitarão primeiro, nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Se fosse você, não parava de glorificar. Se fosse você, não parava de louvar o nome do Senhor. Hoje o Senhor vai quebrar toda maldição aqui. Hoje o Senhor vai quebrar toda maldição aqui em nome de Jesus. Avivamento não é só mover. Avivamento não é só um momento de culto, não. Avivamento, meu irmão, é quando você perceber que é uma invasão de Deus na tua vida, uma invasão de Deus no teu coração, e coisas extraordinárias vão acontecer. Essa palavra é para você que estava pensando em desistir. Essa palavra é para você que estava pensando em parar. Essa palavra é para você que estava pensando em jogar tudo pro alto. Essa palavra é para você. Sabe por quê? Porque hoje Deus está quebrando toda a maldição. Deus está quebrando toda a maldição agora. Amanheceu. Se você sabe esse louvor, enche esse lugar de glória. Parecia ser apenas